E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar conversando com as aplicações das derivadas parciais, né? E uma questão padrão em cálculo, com aplicações em muitos campos, é encontrar os pontos onde as funções alcançam os máximos e mínimos relativos, tá? Quando a gente já viu isso em cálculo de uma única variável, né? Quando a gente viu isso, a gente encontrou pontos de máximo e mínimo, às vezes chamados de pontos extremos, né? E de forma parecida aqui, a gente vai tentar encontrar pontos x0 e y0, onde a derivada dá zero. Era isso que a gente fazia lá. Da mesma forma, a gente definia os pontos críticos como qualquer ponto x0, y0, onde essas derivadas davam zero. Aqui, né, lá eram os pontos x0, aqui serão pontos x0 e y0. Lá eram derivadas ordinárias, aqui serão derivadas parciais. Então, del f del x é x de x0 e y0, dando zero. E del f del y de x0 e y0, dando zero também. Tá? A gente também pode usar a outra anotação, né? A gente pode tomar fx 0, tá? E f y 0. Tá? O nosso primeiro trabalho é verificar que um máximo relativo ou um mínimo relativo acontece nesses pontos críticos. Então, por exemplo, se eu tiver lá no meu eixo cartesiano x, y, z, tem aqui, aqui é x, aqui é y, aqui é z. Tá? Eu posso. Eu vou precisar disso de novo, então deixa eu já copiar. Vou colocar aqui do lado. Eu posso ter as situações que a gente quer encontrar são as seguintes. Eu tenho lá alguma curva, então eu tenho aqui alguma curva. E aqui, nessa região, eu vou passar um plano eu vou passar um plano Nossa, não sabia que dava pra fazer isso. Vou passar um plano que vai tocar essa curva em um ponto, que é o ponto de máximo. Vou fazer tocar aqui, tá? É o ponto de máximo. De forma semelhante, eu posso ter uma curva onde
onde eu vou ter aqui um outro plano. E esse plano, ele vai tocar a... Esse plano ele vai tocar aqui a função também num ponto só. Idealmente ela para ela tocar aqui. Então, aqui é o ponto que ele toca, né? Então, aqui a gente vê, a gente pode pensar em locais onde a gente vai ter um plano tangente, e esse plano tangente é horizontal e só toca em um ponto. Então, aqui a gente tem um ponto de máximo, e o critério o plano tangente é horizontal e só toca em um plano. E aqui é o mínimo com um plano tangente horizontal e também tocando em um só ponto, tá? Então, como a gente sabe, as equações dos planos horizontais, os planos horizontais são do tipo z igual a uma constante. E a equação do plano tangente, num ponto x0, y0 e z0, a gente já viu, né? Então, para que ele seja horizontal, z igual a constante. E um plano tangente em x0, y0, z0 é z igual a z0 vezes a derivada em x de x menos x0 mais a derivada em y de y menos y0. Tá? Claro, essas derivadas elas são todas calculadas no ponto x0 e y0, tá? Mas a derivada calculada no ponto x0 e y0 isso vezes x menos x0 mais ok? Portanto, a condição aqui para que isso seja uma constante é que as derivadas parciais sejam zero. Porque isso aqui não é zero para todo x e isso aqui não é zero para todo y. Então, a condição para que isso seja verdade é que fx de x0 e y0 seja zero e fy de x0 e y0 seja zero. Como a gente viu aqui. Tá? Ok? Então, assim a gente encontra um ponto de extremo que vai ser um ponto crítico. Mas, assim como no cálculo de uma única variável, né, nem todo ponto crítico são pontos de extremo. Então, aqui a gente encontra pontos críticos. Tá? No cálculo, a gente tinha pontos de inflexão, que não eram um ponto de extremo. Né? Se a gente lembrar da função, por exemplo, x ao cubo tem um ponto crítico no zero, mas ela tem um gráfico assim, né? E esse ponto aqui é o quê? Ele não é um ponto mínimo nem um ponto máximo.
Então, eu quero fazer um exemplo, tá? E o exemplo é para encontrar ponto crítico. Então, o exemplo é o seguinte, a gente vai encontrar os pontos críticos da função z igual a x² mais y² igual a 5, tá? Bom, como a gente faz isso? Primeiro, calcula as derivadas. Del z del x é 2x e del z del y é 2y, tá? Claramente, o único ponto onde as derivadas, que a derivação zero é a origem, né? É o 0, 0. Então, existe um único ponto crítico, tá? Na figura, né? E ele claramente é um ponto onde há um ponto de mínimo, né? Visto que qualquer outro valor vai fazer isso aqui ser maior, né? Eu coloquei igual a 5, era mais 5, tá? Era mais 5. Era mais 5, tá? Então, claramente, qualquer outro valor diferente de 0, 0 vai ser maior. Se a gente colocar 0, 0, vai dar 5. Qualquer outro valor vai ser maior que 5. Então, a gente vai ter um mínimo em 0, 0, que é z igual a 5. Tá? Agora um outro exemplo que vai nesse caminho aí, tá? Então, o exemplo é encontrar os pontos críticos, tá? Da função z igual a 1 menos x² menos y². E aqui, de novo, né? É bem trivial agora, né? A gente vai derivar em x, derivar em y, né? E aí, de novo, aqui a gente vê que o único ponto crítico, né? Onde é 0 é no ponto 0, 0. Mas dessa vez, para qualquer valor diferente de 0, 0, o resultado vai ser menor do que 1, né? Então aqui a gente vai ter um ponto de máximo, que vale 1, né? Vale 1. Mais um exemplo. Agora, a gente vai encontrar os pontos críticos da função z igual a menos x² mais y². Então, aqui, del z del x del z del x é menos 2x, del z del y é 2y, tá? Então, claramente só tem um ponto crítico, tá? O ponto crítico também é na origem. Então, ponto crítico é a origem, tá? Só que aqui a gente tem um problema, né? A gente tem que, se a gente aumentar o valor, por exemplo, segura x igual a 0 e aumenta y, então esse valor aumenta. Segura y igual a 0 e aumenta x, esse valor diminui. Então isso não é nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo, né? O que é isso, então? Bom, é um ponto de Sela. É um ponto de Sela. Por quê? Porque quando a gente vai tentar fazer o gráfico fazer o gráfico não, fazer
a superfície, né? Fazer... Aqui eu vou escrever só para não precisar fazer os eixos de novo. Quando a gente vai fazer as superfícies, desse gráfico, a gente vai ter uma coisa onde no eixo X, ao longo do eixo X, nós teremos parábolas voltadas para baixo, tá? Parábolas voltadas para baixo. Então, a gente vai ter coisas mais ou menos assim. Só que na região do eixo Y, em Y, a gente vai ter parábolas voltadas para cima. Então a gente vai ter coisas assim. Tá? Se a gente for ver o contorno que essa coisa vai fazer, ela vai fazer uma coisa assim. Assim. Aqui. Assim. Só que aqui no meio, como é que eu vou fazer para fazer isso ficar 3D? Só que aqui no meio, ó, ele tem uma... É mais fácil eu procurar no Google mesmo. Settle a point. Procurar aqui no Google, que vai ficar melhor do que se eu fizer. Tá? Salvar a imagem, salvar. Vai ficar bem melhor do que se eu estiver tentando fazer. Tá? Então, como é que faz aqui agora? Arquivo, abrir, imagem. Não, download. Agora, não, vamos lá. Vou tentar fazer uma coisa. Será que se arrastar vai? Não vai. Bom, vemos que existe essas... Nem, por pior que o desenho, tem vezes em que é impossível eu conseguir desenhar. Então, aqui, ó. Aqui tem um ponto de céu. Tá? Isso aqui é um ponto de céu. É mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso. O que muda é que aqui no nosso caso, né, o Y está voltado para baixo, né? O Y, se a gente olhar em Y, são parábolas para baixo, e em X são parábolas para cima. O que a gente pode mudar aqui é o seguinte: para o nosso caso em particular, esse eixo aqui é X, esse eixo aqui é Y, e isso aqui é Z. Tá? Isso aqui é Z. Ok? Mas é isso. Isso é um ponto de céu. Tá bom? Então a gente verifica aqui, né, que a gente verifica aqui que encontrar os pontos onde a derivada é zero, as duas derivadas é zero, não é suficiente. Né? Não é suficiente. Vamos fazer mais um exemplo. Tá? Exemplo 3. Exemplo 4, né? Então eu quero encontrar, maximizar uma caixa com o mínimo de material possível. Tá? Uma caixa é feita, se a gente pensar, né,
na produção, numa caixa. É importante esse tipo de problema para qualquer tipo de empresa, né? Qualquer tipo de indústria. Então, uma caixa é feita de papelão, com 2 lados de espessura, um fundo de espessura tripla, frente e verso, espessura única e sem topo. Tá? E o volume dela é 3 unidades. Quais dimensões a gente usam a menor quantidade de papelão? É uma pergunta importante aí do ponto de vista industrial, né? Então, se a gente tiver uma caixa, a caixa ela vai ter dimensões x, y e z. A área de um lado da caixa é YZ, né? Então, uma área é igual a YZ, tá? Então, existem dois lados em que tem folha dupla, né? Então, se tem 2 com folha dupla, a área dos 2 lados vai ser 4YZ, ok? A área da frente e de trás da caixa é XY. Então, outra área. Eu vou colocar aqui eu vou colocar de outro jeito, então. Área 1 vai ser 4YZ, né? A área da frente e de trás, né, ela tem dimensão XY. E ela tem folha simples, né? Então, como são duas, cada uma tem dimensão XY, a gente vai ter 2XY, tá? A área 3, que é a área do fundo, tem dimensão XY, mas ela tem folha tripla. Então, a área dela é 3XY. Opa, aqui não é XY, né? Aqui é XZ. Aqui é XZ. Então é isso. Um fundo com, com folha tripla. Dois lados com folha simples. 2 lados com folha dupla. E sem teto. Né? Então, a área total de papelão usado vai ser uma função W, que vai ser 4YZ mais 2XZ mais 3XY. Ok? O volume da caixa é 3. Tá? Volume é 3. Que é XYZ. Tá? Dessa forma, a gente pode escolher uma dessas daí e usar como vínculo. Então, Z é 3 sobre XY. Ok? Então, a gente pode substituir isso na fórmula da área total. Então, a área total é 4 vezes 3, 12. 12x, 12 sobre x, mais 6 sobre y, mais 3xy. Tá? Mais 3xy. Ok? Então, se a gente for encontrar os pontos críticos de W, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente vai derivar W em x. Tá? A gente vai derivar W em x. Então, a derivada de W em x é quanto? É menos 12x quadrado. Menos 12x quadrado. Não, sobre x quadrado, né? Sobre x quadrado. Isso mais 3y, né? Isso precisa ser zero. Próximo ponto crítico.
próxima derivada, quer dizer, é menos 6y² mais 3x. Isso também tem que ser zero. Ok? Então, a primeira equação a gente pode substituir y, né? E daqui a gente tira a relação de que y é igual a 4 sobre x². Né? Se a gente substituir isso na segunda equação, a gente vai ter que menos 6x², x², né? x² sobre 16 mais 3x é igual a zero. Então, isso só é verdade se x for igual a zero. Nossa, que ódio essa lousa. Fica caindo toda hora. Se x for igual a zero, ou x igual a 2. São as duas soluções. Por que a gente pode rejeitar o valor x igual a zero? Porque se x for igual a zero, y é indefinido, né? Porque aqui vai ficar sobre zero. Né? Então x igual a zero, rejeita. Isso aqui não é. A gente tem que x é igual a 2. Então, usando x igual a 2, para x igual a 2, y igual a 1. Então, existe um ponto crítico, né? E o ponto crítico é 2, 1. Tá? E nesse ponto, né? Quanto que vale z? Z é... Cadê a relação para z? Z... Aqui. 3 sobre xy. 3 sobre 2. Vai dar 3 meios. Tá? Então, esse ponto nos dá a caixa com o mínimo possível de papelão usado, porque fisicamente a gente sabe que ele precisa ser o mínimo aqui. Né? Se fosse zero, para compensar, para ter volume 3, o resto ia ter... A outra área tem que ter volume infinito, né? Então, não, tem que ter área infinita, né? Altura infinita. Então, depois, a gente vai ver como checar isso usando o teste de segunda derivada. Mas, a princípio, é importante lembrar que encontrar ponto crítico é fácil. Tá? Algumas vezes, por uma questão de bom senso, a gente sabe se ele é mínimo, máximo ou célula. Outras vezes, a gente precisa fazer teste. Tá? Então, eu quero deixar um exercício. Como a gente ainda não sabe encontrar se é um extremo, o exercício vai ser simplesmente de encontrar pontos críticos. Então, vai ser encontre todos os pontos críticos de f de xy igual a x à sexta mais y ao cubo mais 6x menos 12y mais 7. Ok? Espero que não haja dificuldade aqui. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.